Neste tempo, neste novo ciclo, Deus quer nos dar coisas que ainda não experimentamos. É por isso que estamos diante de novas conexões. Há uma nova conexão chegando até você. Novas conexões na cidade, novas geografias, financeira, política, governo, família. Há uma nova conexão nos relacionamentos, há uma nova conexão fluindo. As conexões são relacionamentos de qualidade para que você tenha uma vida de qualidade. Hoje nós podemos sair um pouco e conhecer um pouco aqui a cidade. E eu falava com o bispo, uma coisa, compartilhava também com o irmão João e Mateus. Uma coisa que me chamou a atenção, né? E foi assim visível. É uma cidade rica. É uma cidade rica. Uma cidade muito rica. Mas com uma má administração. Onde somente poucos usufruem dessas riquezas. Uma má administração corresponde a uma má distribuição. Por isso nós precisamos de sabedoria para que nós possamos ter a boa administração. Todo homem é inteligente para criar, para realizar, para fazer as coisas acontecer. A inteligência é humana, mas a administração é o ápice, é a base, é o alicerce, é o que dá a estrutura do negócio, do comércio, do dinheiro que você quer ter. Alguém disse assim: eu gostaria de ter muito dinheiro para ajudar as pessoas. Então eu preciso de dinheiro para investir nos projetos, nos negócios. É assim? É assim? Não. Você não precisa do dinheiro, mas o dinheiro precisa de você. Existe uma natureza espiritual no dinheiro, em que você precisa escravizar ele na sua vida. Não deixe que o dinheiro lhe escravize, senão você vai viver a vida toda correndo atrás dele. Deus estabeleceu tudo para que o homem estabelecesse o governo sobre todas as coisas. Então, queridos, o que nós precisamos? Nós precisamos de um projeto. A Bíblia diz: o homem nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza ele vai perseverar. Nós precisamos de projetos que possam atrair o dinheiro que nós precisamos. Se o homem é inteligente para criar, e a inteligência é humana, então a administração que nós precisamos vem não da inteligência, mas da sabedoria. Escute isso: a inteligência é humana, mas a sabedoria é divina, e ela reclama por valores espirituais. Repita comigo: a inteligência é humana, mas a sabedoria é divina, e ela reclama por valores espirituais. Tem
Tem gente que ganha dinheiro e perde. Quem conhece pessoas assim? Que já ganhou muito dinheiro e perdeu muito dinheiro, e vai continuar perdendo. Por quê? Porque o problema está na falta de sabedoria, gente, da administração. Olha aqui uma cidade que nem Jequié, que eu falava aqui para o irmão Mateus, com quase 200 mil habitantes, hoje tem uma dívida de mais de 600 milhões de reais. Quando é que vai pagar isso? Com uma distribuição de 20, 22 milhões. E em Passos Largos, a 150 quilômetros de Jequié, uma outra realidade, um outro hemisfério, Vitória da Conquista, com hoje quase mais de 500 mil habitantes, e não para de crescer, um polo universitário cheio de indústrias, comércio, né? Faculdades, condomínios, shoppings, aeroporto, e aí não para de crescer. Enquanto você gera algo, vamos dizer, 3 mil reais em Jequié, em Vitória da Conquista, a mesma coisa que você vai gerar no lugar, você consegue gerar em torno de 15, 20 mil reais, né? São dois polos antagônicos. Mas aonde é que está a diferença? A diferença está na administração. A diferença está de você se colocar exatamente onde Deus quer que você esteja. Eu não tive palavra de Deus até hoje para sair dessa nossa realidade de Jequié, porque eu até aqui tenho crido que a vontade de Deus é que nós estejamos ali, né? Em meio aos desafios, em meio às batalhas, mas vai chegar a hora que a coisa vai gerar. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis 26, a partir do verso 1, porque neste novo ciclo, eu quero profetizar na minha vida, na sua vida, na vida de cada um aqui nesta noite, que neste novo ciclo, Deus nos dará estratégias, dentro da nossa geografia, onde nós estamos, para que recebamos da parte do Senhor a boa administração, para que tenhamos da parte do Senhor respaldo de sabedoria, para que tenhamos da parte do Senhor administração de tempo, a boa administração do tempo, que será um respaldo de sabedoria, para que possamos receber da parte do Senhor uma nova unção de cavar poços. Nós vamos desbravar aonde nós estivermos inseridos dentro das nossas geografias, onde Deus vai nos usar para encontrar as águas, para cavar poços, para achar os mananciais, as fontes de águas boas e potáveis. Deus nos dará os recursos para isso. O texto diz: havia fome na terra, além da primeira fome que houve no tempo de Abraão. Isaque foi a Abimeleque, o rei dos filisteus, em Gerar. Diga comigo, Gerar. E o Senhor lhe apareceu e disse: não vás ao Egito, mora na terra sobre a qual eu te estabeleci. Vamos parar aqui. Nós vemos aqui uma situação de crise. Nunca se falou tanto em crise como tem se falado nos últimos tempos. Temos visto a crise no país,
uma situação de uma escala muito grande, sem precedentes, uma crise financeira, onde o povo de Deus, os cidadãos têm sido execrados dos seus direitos. Não estamos falando nem de promoções, estamos sendo execrados dos direitos, roubados, abusados, quase uma violência aos direitos. Uma crise terrível estava acontecendo. E naquela época, diferente de hoje, naquela época, o Egito representava a maior potência do mundo, gente. Era como os Estados Unidos hoje. Todas as pessoas daquela época que queriam realizar algum negócio, né? Queriam implantar os seus projetos, realizar sonhos, ter alguma conquista, descia para o Egito. O Nilo era um rio muito próspero, havia riquezas no Egito. E Isaac, ele estava ali tentado a descer ao Egito, lugar de fartura, de riquezas fáceis. E vamos combinar, né, gente? Muitos de nós queremos coisas fáceis. Amém ou não amém? Nós queremos coisas fáceis, soluções rápidas e sem dor de preferência, não é? Somos tentados a essas coisas. Mas aí Deus disse para Isaac: não desça ao Egito. Cutuca esse crente que está aí do teu lado, diz para ele: não desça ao Egito. Você sabe o que significa isso? Quando Deus pede a Isaac para não descer, né, ao Egito, é como se ele estivesse dizendo: desista dos seus planos. Olha aí, desista dos seus planos e siga os meus projetos. Mas estava todo mundo descendo para o Egito. Havia um êxodo, uma migração de gente indo embora. Aonde Isaac estava, em Gerar, não havia, né? Aparentemente, não havia uma terra boa. Pelo contrário, a terra era seca, árida, já não chovia há muito tempo, era um deserto. Parece uma coisa assim inusitada e ilógica, Deus mandar Isaac ficar no meio do deserto, né? Mas o que acontece é que Deus vê passado, presente e futuro. Aquilo que você pensa, aquilo que você acha que pode ser bom para você, poderá ser uma maldição, um problema ainda maior. Quem sabe o que estava esperando por Isaac lá no Egito? Você está entendendo? Então, queridos, guarde uma coisa no seu coração: os planos de Deus sempre serão melhores do que os nossos. Dê aplauso ao Senhor. A Bíblia diz isso: há caminhos que para o homem parecem direitos, mas o fim é o quê? É a morte. E neste caso poderá ser morte financeira. E aqui vai algumas dicas: não se precipite em entrar em algumas sociedades
Não se precipite em fazer acordos, negócios, onde você não esteja dentro da vontade de Deus. Busque primeiro uma direção profética. Esta direção que você precisa virá da boca de Deus através dos seus profetas. 2 Crônicas 20:20 está escrito: crede em Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Quantas vezes profetas que Deus usa, bocas de Deus em nossas vidas, têm dito determinadas coisas, profecias, que se cumprem. Muitas coisas poderiam ter sido evitadas. Vamos combinar uma coisa: a maioria do nosso povo só procura o pastor depois que a bomba estoura. É ou não é? Aí vem com aquela cara bem, né? Que cara que é? Mal lavada? Por aí, né? Eu vim falar para o senhor aquilo lá, bem que o senhor falou, né? Quantas pessoas, elas acabam entrando em relacionamentos errados, em negócios escusos. Existem crentes, pessoas que Deus usa, pessoas que são a bênção, irmãos, mas tem um sério problema de conduta, e vive se metendo em negocinhos, em coisinhas erradas. Aí eu vou lhe dizer uma coisa: Deus te abandonou, meu irmão. E não adianta você querer culpar a Deus pelos seus fracassos, porque escolhas e atitudes erradas vão te levar a lugares errados. Então Deus, ele entra naquela situação e diz para Isaac: não desça. Aí aqui vai a primeira dica: o lugar da sua prosperidade está na vontade de Deus, porque a vontade de Deus nunca vai nos levar aonde sua graça não esteja. Pode aplaudir ao Senhor. O lugar do meu crescimento, da minha prosperidade, se chama o lugar da vontade de Deus. Aleluia. Irmãos, a fome assolava a terra, era tempo de escassez, de desemprego, de dificuldades, de sobrevivência. Mas Isaac não ficou lamentando. Amém? A Bíblia diz que ele saiu e procurou agir. A verdade é que tem gente que tem tudo para crescer e não cresce, porque vive na teimosia. Cutuca essa pessoa, diga para ela assim: sai daí, encosto. Vive na teimosia. Eu tenho um abençoado lá na nossa igreja que ele sempre gasta mais do que ele ganha, e não pode ver cartão de crédito. E eu vou lhe dizer uma coisa, hein, gente: tem gente que não sabe usar cartão de crédito. Cartão de crédito para algumas pessoas é cocaína plástica, vicia. Se você tem problemas de administração, peça ajuda. Qual é a dificuldade de pedir ajuda? Vamos combinar uma coisa? Por exemplo, na minha casa, vou falar da minha casa. Eu sou assim, imediatista. É o meu jeito. Eu muitas vezes penso no que vou fazer, mas ainda assim, eu gosto das coisas rápidas. É resolver logo.
Minha esposa, ela já é mais, né? Pisa no freio. Já é mais administrativa, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu não gosto de feira. Eu tenho que chegar num lugar onde encontre tudo que eu quero e rápido. Ela já gosta de feira. E quando eu vou para a feira com ela, Jesus tem misericórdia. Ô, coisa difícil. Eu olho para ela e digo, meu Deus, tem misericórdia. Jesus dos crentes, me ajuda, né? Mas ela diz, calma, calma, você quer uma água de coco? E o nosso filho, pastor Emanuel, ainda é mais administrativo do que nós dois. Um dia eu precisava encontrar um voo para Curitiba urgente. Aí tinha lá R$ 2.600 ida e volta. Mas aí ele disse, calma pai. Eu falei, meu filho, eu não posso perder esse voo. Pai, eu vou achar um voo bom e barato. E eu disse, mas eu já procurei tanto. E ele foi pesquisando, e haja paciência. Aí ele disse, pai, achei R$ 480 ida e volta. Olha aí. Eu disse, rapaz, você é o cara, né? Não tenha vergonha, não tenha, né, vaidade de você reconhecer. Seja humilde. Reconheça quando você precisa de ajuda. Amém? Por exemplo, talvez há pessoas aqui, né? Quantos são casados? Levante a sua mão. De repente a sua esposa sabe administrar melhor que você. Tem homem que é gastão demais. Não tem aquela, né? Aliás, você tem uma visão lá das coisas lá na frente. E às vezes a gente critica demais a esposa, porque ela é muito detalhista. Mas é exatamente isso que Deus faz. Enquanto que nós, homens, somos imediatistas, a nossa visão é lá na frente. Aí Deus nos dá uma mulher detalhista, que consegue ver os detalhes que a gente não enxerga. E ai de nós, né? Por causa desses detalhes tão pequenos de nós dois. Mas é detalhe demais, eu reclamo. Às vezes eu falo, mas você é muito detalhista, pelo amor de Deus. Mas vamos combinar, a gente não quer dar o braço a torcer. E esses detalhes lá na frente, justamente lá na frente, é que vai fazer a amarração toda, vai fazer toda a diferença. Os detalhes que hoje você não atenta, poderão ser as suas crises, que você hoje não vê. Deus então diz para Isaac, fica onde eu te estabeleci, permaneça onde você está. Aí tem gente cheia de proposta, né? Eu vou para São Paulo, eu vou para Brasília, eu vou para os Estados Unidos. Querido, você pode ir para o lugar onde você quiser, mas se você estiver fora do propósito, da vontade de Deus, você não cresce, a coisa não anda. Pelo contrário, você ainda volta, e ainda volta com a mão na frente e outra atrás. Você está entendendo? Eu tinha um levita na nossa igreja que ele era assim, canta muito, prega muito e toca muito. Aí um apóstolo, que eu não quero citar o nome, lá de São Paulo, fez um contato com ele, rapaz, vem embora, eu vou lhe dar aqui 4 salários, você vai viver da obra e tal, e cheio de proposta.
o moço foi embora que nem comigo falou. Eu só soube quando ele já estava lá. Eu digo, meu Deus, né? Que falta de consideração, né? Mas aí 1 ano depois, aí ele me liga, e eu não sabia que ele estava lá sofrendo, porque foi deixado de escanteio, porque lá havia aparecido um outro levita, que tinha algumas habilidades melhor que a dele. Aí o outro tomou o lugar dele, ele ficou de lado, né? Aí ele me ligou, ô bispo, aconteceram umas situações aqui, eu queria saber se o senhor pode me ajudar, me dá o número aí da conta, para mandar a sua passagem. Aí ele voltou, né? Só que quando ele voltou, ele já voltou achando que iria assumir o lugar no altar. Só que nós já tínhamos outras pessoas e nós temos que honrar quem nos honra. Amém ou não amém? Pode aplaudir ao Senhor. Você precisa entender que a honra é um caminho de 2 vias. Amém ou não amém? O que aconteceu? Ele teve que ficar, né, na reserva do outro. Não, aqui não é assim não. Você foi embora que você não deu valor. Você perdeu. Agora você vai ter que reconquistar. E não é secando o outro não, viu? Porque tem gente que é assim, morre de inveja do crescimento do outro. Tem gente que não quer pagar o preço que você pagou, né? Mas quer o seu lugar, quer viver a sua vida, quer as coisas que você tem. Você sabe que todo invejoso é incompetente. A arma do invejoso é a incompetência. Amém? Não vá ao Egito, fica aonde eu te disser. Vamos aqui uma outra dica. Nas dificuldades, nas crises, não procure por atalhos. Fica aonde você está. Não vá atrás de coisa fácil. Você não fez nada por isso. Você não pagou preço. Você não se esforçou. Você nada fez para que isso pudesse acontecer. Então, queridos, na crise, na dificuldade, não busque atalhos, não procure facilidades. Eu vou lhe contar uma história, a história da mariposa imperial. Você já deve ter ouvido falar da mariposa imperial, né? Alguém já viu? Ela tem umas asas enormes, algumas são chamadas até de olhos de coruja. Nas suas asas parece 2 olhos. São enormes. Procure depois, mariposa imperial, vai lá no Google e procure lá, você vai ver que é a coisa mais linda. Um dia, um cidadão foi passando pela praça, e aí ele viu um casulo se mexendo, gente, e era uma mariposa imperial, e estava ali fazendo um esforço absurdo para sair do casulo, e ele ficou ali atento àquele esforço, e nada dela romper, nada dela conseguir sair daquele aperto. Aí ele resolveu facilitar as coisas. Cuidado com as facilidades. Aí ele resolveu ajudar, dar uma mãozinha. Cuidado com a mãozinha. Isso vai ter cobrança lá na frente. Resultado, aí ele encontrou lá um estilete, e num corte preciso, cirúrgico, para não machucar a mariposa, ele conseguiu cortar o casulo para que ela pudesse sair.
Só que quando a mariposa imperial, ela sai do casulo, aí ela levanta as suas asas para pegar o seu voo. E o que acontece? Ela ficou rastejando. E ela levantava as asas e continuava rastejando. Por fim, essa mariposa, ela viveu confinada a rastejar sobre a terra, sem nunca pegar o seu voo. Por quê? Moral da história: aquele esforço que ela estava fazendo para romper o casulo era um processo natural para que ela pudesse ganhar resistências nas suas asas, para que ela pudesse voar. Às vezes você não entende esse momento de desafio, de prova, de crise na sua vida, e você acha que está tudo muito ruim, está tudo errado na sua vida, e você não entende. Você não entende que esta situação que hoje pareça difícil para você, o ano foi difícil, as coisas estão apertadas demais, parece até que Deus não está ouvindo as minhas orações, e você não entende que na realidade tudo isso faz parte de um processo natural, que Deus está lhe assistindo, para que você tenha resistências, para que você tenha as forças, para quando a bênção chegar, você possa pegar o seu voo mais alto, e nada possa te deter. Aleluia! Há um propósito até na crise. É tempo de mudanças, de oportunidades. Não queira queimar etapas hoje na sua vida, buscando uma fuga, porque isso vai lhe fazer falta lá na frente. É a escola de Deus. Diga para quem está aí do seu lado: na crise, precisamos tomar posse das promessas de Deus. Queridos, Deus disse para Isaac: não fuja para o Egito, fique, ou seja, floresça onde você está plantado. Você pode dizer isso para o irmão que está aí do seu lado? Diga: não corra dos problemas, enfrente-os. Diga: vença-os. O seu futuro está nas mãos de Deus. Diga: a causa da nossa vitória nunca será a ausência de problemas, mas a presença de Deus nos garantindo a vitória. Diga: glória a Deus. Talvez alguém diga: Deus poderia ter livrado Daniel da cova dos leões. Mas por que Deus permitiu que Daniel caísse na cova dos leões? Porque Deus deu a oportunidade a Daniel de ter a vitória e fechar a boca dos leões. Os leões que hoje te perseguem, os leões que querem te devorar, que lhe atiram pedras e tentam lançar ameaças na sua vida, te intimidar, que lhe trazem relatórios negativos para paralisar você de medo e para impedir o seu crescimento. São esses leões que Deus está lhe dando a oportunidade hoje de você ver lá na frente as suas bocas fechadas. Amém, queridos? Este é o caminho da obediência. O caminho da obediência é o caminho da bênção. Então o Senhor diz: na crise não fuja, obedeça. Cutuca esse crente do teu lado, diz isso para ele: na crise
Não fuja, obedeça. Se você viver fugindo de todas as crises, crise financeira, crise no casamento, crise familiar, crise ministerial, se você viver fugindo das crises, eu vou sair da igreja, vou para outra, eu vou mudar de cidade, eu vou me separar, querido, você acha que essas crises não vão lhe acompanhar onde você estiver? Então não fuja delas, obedeça. Na obediência, nós somos provados nos maiores níveis de renúncias, irmãos. Obedecer é renunciar. Renuncie à sua vontade, renuncie o seu eu, renuncie o seu orgulho, renuncie a sua vaidade, renuncie a sua arrogância. Viva uma vida de renúncias. Aleluia. Outra dica: na crise devemos vencer o pessimismo e viver a fé para cavar poços. A partir do verso 3, o texto diz, do verso 2 em diante: e o Senhor lhe apareceu e disse: não vás ao Egito, mora na terra sobre a qual eu te estabeleci, vive como estrangeiro nesta terra, e eu estarei contigo, e te abençoarei, porque te darei esta terra e aos teus descendentes, e cumprirei o juramento que fiz a Abraão teu pai, e eu multiplicarei tua descendência como as estrelas dos céus, darei todas estas terras à tua descendência, e todos os povos da terra serão benditos por tua descendência. Verso 5: porque Abraão obedeceu a minha voz, cumpriu a minha aliança, minha lei e as minhas instruções. Verso 6: e Isaque morou em Gerar. Olha a obediência. Deuteronômio 28 diz: se atentamente obedecer a voz do Senhor teu Deus, que te ordena, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Querido, o segredo da prosperidade é você estar em alinhamento com a vontade de Deus. Então, decida hoje obedecer, para que as bênçãos possam te alcançar. E se a Bíblia diz que as bênçãos vai te alcançar, é porque você já está lá na frente e as bênçãos estão correndo para chegar até você. Dê aplauso ao Senhor. Aleluia. Vai chegar esse momento na sua vida, onde você vai olhar para a sua direita, para a sua esquerda, para frente, para trás, e você vai ter o que escolher, meu irmão. Isso é bênção na tua vida. Você não vai mais ficar perdido, você não vai ficar mais desorientado. Para onde eu vou, o que eu faço? Deus vai mandar uma enxurrada de bênção na tua vida. Você vai ter para escolher. E agora, o que é que eu faço? Com qual que eu fico? Eita glória! Você vai experimentar de novas conexões, um novo ciclo, um novo tempo, uma nova colheita de milagres, onde o teu deserto vai florescer e todo mundo vai querer beber das tuas águas. Diga aleluia! Aleluia! Diga: na crise, não fuja, obedeça. Aleluia. A partir do verso 7, a Bíblia diz que quando os homens desse lugar perguntaram sobre a sua esposa, Isaque disse que ela era sua irmã, porque ele temia dizer que era sua mulher.
para que os homens do lugar não o matassem por causa de Rebeca, porque ela era formosa de aparência. Verso 8: uma vez quando ele já estava ali, longo tempo, Abimeleque, o rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque estava namorando com sua esposa. Amém? Então Abimeleque chamou Isaque e disse: eis que na verdade é tua mulher, porque disseste, ela é minha irmã. E Isaque lhe disse: porque pensei que talvez eu morresse por causa dela. E Abimeleque disse: mas que isto que nos fizeste? Quase que alguém deste povo teria deitado com tua mulher, e tu terias trazido culpa sobre nós. Verso 11: e Abimeleque ordenou a todo o povo o seguinte: quem tocar neste homem ou em sua mulher, este morrerá. Vamos parar aqui. Nós temos aqui um ponto de referencial, porque Isaque repete a mesma história do seu pai Abraão. Vocês lembram que Abraão também fez isso? Sara era muito formosa, e Abraão disse que ela não era sua esposa, mas sua irmã. Então, como Isaque já tinha visto essa história lá atrás, ele repete a mesma coisa do seu pai, né? O que significa que Isaque tinha sobre ele a referência da sua paternidade. Aí eu quero chegar ao ponto crucial dessa palavra, porque quando Isaque repete a mesma história do pai, ele quer dizer com isso que Abraão era a sua referência. Todos nós precisamos de referências em nossas vidas. Vamos combinar uma coisa? Não é pecado você imitar boas referências na sua vida. O próprio Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É propenso que todos aqueles que têm referências na sua vida sigam suas referências. E ao longo do tempo, quando você começa a imitar demais o seu referencial, você acaba falando igual a ele e até andando igual a ele. E grandes líderes se tornam grandes porque antes de serem líderes foram seguidores. Você quer crescer? Tem uma referência na sua vida, senão você vai ficar batendo cabeça. Todos nós precisamos de referenciais. Por exemplo, o apóstolo René Terranova é uma referência, e é alguém que cresce. Você tem que ter referência de colheita. Se você tem referências na sua vida, mas essas referências são negativas, isso vai reproduzir em você. A referência que você tem vai ser uma reprodução na sua vida. Tem um ditado que diz: me diga com quem você anda, vou dizer quem você é. Tem outro ditado popular que diz: quem se mistura com porcos, farelos come. E todos nós precisamos dessas referências, sejam dos nossos pais. E vamos combinar, os nossos pais também não foram pessoas totalmente certos, totalmente perfeitos, amém ou não amém? Mas
da convivência de pais e filhos, nós podemos extrair deles tudo o que eles nos ensinaram de bom. As coisas erradas que não servem para você, você deixa. Quem é que está entendendo? Meu pai tinha um dizer que ele fumava, né? Aí eu tenho um outro irmão que estava fumando escondido. Meu pai deu uma surra nele. Aí meu irmão não chorou, ficou revoltado. E ele bateu, surrou ele mais ainda para ver se ele chorava. E quanto mais ele batia, mais revoltado ele ficava. Aí meu pai olhou para ele e disse assim: por que você não chora, menino? Ele disse: porque isso está errado. Meu pai, o senhor está errado. O senhor está me batendo porque eu estou fumando, mas o senhor fuma. Está errado. Meu pai nunca mais tinha esquecido daquilo. Então veja o que é que você tem de referência na sua vida. E nessas referências, imite-os. O Bispo Macedo é uma referência de uma liderança tão grande que até os pastores alejam o dedo. Que ele tem um problema congênito nos dois indicadores. Não tem ossos, só é cartilagem. Mas os outros são perfeitamente normais. Mas todo mundo quer imitar. Porque ele é assim. Até para segurar eu nem sei como é que é. Mas é mais ou menos isso. Aí os outros fazem exatamente igual. E até para falar. O R.R. Soares, a mesma coisa. Tem aquele jeitão dele falar, a forma de se apresentar. E você pensa que o R.R. é aquele sossego que ele apresenta? Aquilo ali é marketing. Ele é extremamente colérico. Quem não conhece não sabe, né? Aí os outros vai e faz do mesmo jeito, não é? Aí tem o outro lá, o Valdemiro Santiago, não é a mesma coisa? Aí tem o apóstolo René Terranova. E você pode ver que os seguidores, eles são iguaizinhos. Quem que está entendendo? Eu já preguei em lugares que igrejas, posso falar, né? Eu já preguei em igrejas que não querem saber do modelo dos 12 e não suporta ouvir falar de René Terranova. Mas como ele se torna uma referência para todos nós, para muitos de nós, em dados momentos que eu comecei a pregar e me gesticular, o pastor lá disse: é o René Terranova. Aí veio me questionar depois: vem cá, você tem alguma coisa do René? Eu tenho. É uma referência para mim, Aí ele: eu sabia. Então, queridos, repare, escute isso: não é pecado você imitar boas referências, ainda mais quando é gente de colheita. Abraão, ele tinha os acessos. Abimeleque disse, ele só faltou dizer: mas rapaz, por que você não disse logo que era filho de Abraão? A gente teria evitado muita coisa. Quando você tem uma boa referência, não é assim? Você chega em lugares que ninguém te conhece, mas quando você diz que você é filho de quem? Rapaz, mas por que você não disse que é filho de fulano? Não é assim? É ou não é? E aí as portas se abrem. Diga glória a Deus. Então todos nós precisamos de referenciais. Aleluia. No verso 12,
O texto diz: Isaac semeou naquela terra e teve no mesmo ano uma colheita centuplicada, e o Senhor o abençoou. Aí agora vamos chegar aqui na parte do milagre, hein, gente? Até agora estamos falando de dicas, estratégias, técnicas, né? De boa administração, amém? De autoajuda, mas agora vamos viver o lado da fé. Semeou Isaac naquela terra. Que terra? Deserto. Não parece coisa de gente doido? Plantar no deserto, que loucura, né? Você já fez coisas na sua vida onde as pessoas lhe chamaram de louco? Quem já passou por isso? Mas que loucura! Em plena escassez, está faltando tudo, e você vai ofertar na igreja uma oferta desse tamanho? Não é assim, gente? Você já enfrentou argumentos dos outros, questionamento das pessoas acerca da sua fé? Já? Por exemplo, olha, isso aí não vai dar certo. Quem já ouviu isso? Isso aí, não sei não, hein? Esse lugar aqui não chove, é deserto, a terra é seca, aqui não tem água, não vai dar certo, e outras coisas mais. Quem já ouviu, por exemplo, outros já tentaram e fracassaram, e você também vai fracassar. Não é assim? Não tem jeito. Jamais vamos sair dessa crise. Quem já ouviu isso? Isso aí agora não tem tempo para acabar. Quando eu fui para Luxemburgo, já fui para lá com o seguinte aviso: esse lugar é cemitério de pastor. Aqui vai uma dica: você pode enfrentar a batalha, o deserto que for, mas você perde a batalha se você, antes de lutar, você aceita a derrota. Mas você vence a batalha antes de lutar. Você pode vencer a batalha. Tudo é a forma que você vê. Como assim, bispo? Você precisa ver a vitória antes de lutar a batalha. Ver a vitória antes de lutar a batalha. Foi o que aconteceu com Isaac. Semeou Isaac naquela terra. Ele já estava vendo a vitória, irmãos. Não interessa se era deserto, se a terra era árida, se não chovia. Semeou na terra. Aleluia. E é exatamente isso que acontece. Quando alguém diz: esse casamento não vai dar certo, então você vai semear no casamento. Diga glória a Deus. Esse seu negócio não vai produzir, não vai fluir. Semeie no projeto. Diga glória a Deus. O bispo Erles, do Ministério Avivar, em Vera Cruz, Porto Seguro, eu conheci há uns 12 anos atrás, quando ainda era um missionário. E aí ele resolveu no fundo do quintal fazer alguns artesanatos. Sabe aqueles barquinhos, lembrança de Porto Seguro? Já viu aquelas lembrancinhas de Porto Seguro? Era ele quem fazia no fundo do quintal. Então ele plantou em cima do projeto que ele tinha. Resultado: em algum tempo,
antes de ser chamado para pastorear, ele já tinha uma renda de mais de 20 mil reais, isso há 12 anos atrás. Foi quando ele largou tudo para ser pastor. Você sabe por que todo pastor que Deus usa são prósperos? Porque se você olhar para a vida do pastor que Deus usa, você vai ver que muitos eram grandes empresários. Não se tornaram pastores porque não tinham opção. Pelo contrário, tiveram que deixar muita coisa para trás. Quem que está me entendendo? Os níveis de renúncias é muito grande. Quando você olha para um pastor que hoje tem um Corolla, que tem um carro, um carrão, né? Não é por falta de opção, porque antes de ser pastor, ele poderia ter quantos carros ele quisesse, e a vida que ele quisesse. Deus não chama para o ministério desocupados, Deus chama aqueles que trabalham e têm o que renunciar. Se você optar em ser, eu quero ser pastor, você vai ter alguma coisa na sua vida que você vai ter que renunciar. Quem que está me entendendo, gente? Aleluia. É por isso que todo pastor que Deus usa, aonde ele coloca a mão, as coisas desatam, gente. As pessoas precisam entender isso. Deixa eu contar uma coisa para vocês, é rápido, a respeito de Luxemburgo. E vários países na Europa é assim, é questão cultural. Eu morei 1 ano e 2 meses em Luxemburgo. E lá, todo pastor que mora há mais de 3 anos em Luxemburgo, e é comprovado que a igreja é legal, não é uma igreja pirata, é legal, e é comprovado seus trabalhos na comunidade, ele entra num programa do governo de Luxemburgo, ele é remunerado pelo governo luxemburguês, porque o governo de Luxemburgo reconhece que não existe maior assistência social do que um pastor. Você entende isso? Quando eu disse para eles lá, no meu país eu sou brasileiro, no meu país pastor é chamado de ladrão. Sabe o que eles me responderam? É por isso que o Brasil é terceiro mundo. O problema lá é cultura. Pode aplaudir o Senhor. Como é que você vive dentro de uma realidade, de uma cultura de excelência, de nobreza? Gente, vamos combinar uma coisa. Eu não queria voltar. Eu não queria voltar, não, de jeito nenhum. As melhores faculdades do mundo, né? O melhor lugar do mundo. Mas a gente não se governa, né? Aí Deus deu a direção para voltar. E até hoje nós vemos a dificuldade, porque demônio você consegue expulsar, né? E a cultura? Né? A cultura miserável está impregnada em todo brasileiro. Quem é brasileiro aqui? Por quê? Porque a nossa cultura não veio do evangelho, da essência dos protestantes assim chamados. A nossa cultura veio de Roma, uma cultura miserável, né? Que ensina ainda hoje que sacerdote tem que ser pobre, não tem direito a nada, né? Quem é que está entendendo? E aí, para você quebrar essa cultura, ainda hoje as pessoas não entendem, gente.
Eu estava ministrando numa cidade, lá no Rio de Janeiro, e aí de repente, alguém se levantou e disse assim: eu não concordo. Falei: com o que, irmão? Com o que você não concorda? Eu acho que pastor não pode ter avião. Porque teve uma matéria, aí tinha lá os pastores top do Brasil que tem avião, né? Quem viu isso? Alguém viu? Né? Aí colocou lá, Edir Macedo, né? E aí foi Silas Malafaia, Renê Terranova, né? E aí surgiu aquela polêmica ali, eu não concordo. E aí eu tive que dar um esclarecimento. Eu disse: eu quero que vocês entendam uma coisa. Nós precisamos largar de ser crentes invejosos e deixar que os outros cresçam. Se eles chegaram onde chegaram, então é porque eles fizeram por onde, né? Pagaram preço por isso. Então eu não posso ficar porque tem avião, porque tem isso, porque tem aquilo. Você está entendendo, queridos? Senão eu vou estar trazendo para a igreja de Cristo uma cultura de pobreza, de miséria, de mediocridade, irmãos. Sabe por quê? Porque o que sucede ao seu sacerdote, sucede à igreja. E eu questionei aquela pessoa que levantou e ainda, né? E ainda coloquei a seguinte questão, queridos. Tem lugar que já diz o seguinte, né? Tem pessoas, melhor dizendo, que já diz o seguinte: o pastor não tem nada, o pastor só vive endividado. Sei não, hein? Esse pastor aí não tem unção não, só pode estar em pecado. Entendeu? Se o pastor tem dívida, né? Não tem um carro, ou tem pois é, pronto, né? Ou pelo menos isso. Aí alguém levanta lá e diz: eu vou até pular para outra igreja, porque aqui o negócio tem unção não. Pastor só vive endividado, se veste mal, quando vai ajoelhar para orar, o sapato furado. Cruz credo, não quero isso não. Tem gente que diz isso. Aí do contrário, se tem alguma coisa, será que está fazendo? Caixa 2. O que acontece? Meu irmão, sabe de uma coisa? Se decida, pelo amor de Deus. É ou não é? Se não tem, é miserável, está em pecado. Se tem, e agora? Faz o que, gente? Hein? Você quer saber o que significa isso? Posso falar? Inveja, meu irmão. O seu direito acaba quando você começa a entrar na privacidade do outro. Você não tem permissão para isso. O que sucede ao sacerdote, sucede à igreja. Eu fui pregar numa igreja chamada, numa cidade chamada Conchal, perto de Limeira, São Paulo, na região de Limeira. E aí quando eu cheguei na igreja, eu disse assim: eu quero ir na casa do pastor. Quando eu chego na casa do pastor da igreja, a casa do pastor era muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Eu digo: meu Deus, cadê a geladeira? Não tem. Onde é que dorme? Em cima de uns papelão, um edredom, umas coisas lá. Eu falei: Jesus, tem miséria. Se a vida desse pastor está assim, imagine a igreja como não está. É assim,
Vocês não entendem, gente. Quando você vê uma bênção chegar na vida do sacerdote, glorifique a Deus, porque a bênção que está sobre a igreja, sobre o sacerdote, estará sobre a igreja. É uma unção que é transferível, ela vai passando até você. Aleluia. Aí eu fui para a igreja. E aí o tesoureiro, nada contra o tesoureiro, viu? Mas tem uns tesoureiros que é tesouro. Vamos combinar. Aí o tesoureiro me recebeu. Paz do Senhor, bispo. Pai, meu irmão. Você é quem? Eu sou o tesoureiro aqui. Tá certo. Eu posso te falar uma coisa? Muda a casa do seu pastor. Organiza a igreja para investir na vida do sacerdote, senão vocês vão ficar miseráveis. Aí ele falou assim para mim: o senhor vai pregar hoje? Eu falei: pronto, que ele vai me cortar aqui, né? Aí ele olhou assim para mim: acontece que a gente já teve aqui uma sessão ordinária. E a gente decidiu vamos ajudar o pastor. A gente vai fazer umas coisinhas, mas o pastor tem que fazer bico. Como é que é? O pastor tem que fazer bico. Falei: Jesus, esse lugar está amarrado. Misericórdia. Aí eu olhei no pátio da igreja, só tinha bicicleta. Nada contra a bicicleta. Mas o pastor não tinha um carro, não tinha uma casa, não tinha nada, né? Nem bicicleta. Meu Deus, que situação difícil, gente. Eu disse: irmão, quanto que a igreja aqui entra de receita? A igreja arrecada. Tem mês que entra 14, 18 mil. E qual é o salário? Qual é a ajuda do pastor? A igreja está dando 600 reais. Falei: ô povo miserável. Queridos, Deus me deu uma revelação nesse dia. Depois você vai ler, Gênesis 4, diz assim: e Caim, irmão de Abel. Quem era Abel? Pastor. Quem era Caim? Irmão. Diga: irmão do pastor. Irmão do pastor. Esse irmão fez o que com o pastor? Primeiro ele armou a cilada. Vamos para o campo. Olha a revelação. Onde é o campo? A igreja. Vamos para o campo, vamos para a igreja. O irmão levou o pastor na igreja. E lá no campo, na igreja, o irmão atirou uma pedra e matou o pastor. Olha a revelação. Tem muitos irmãos assassinando o caráter de um sacerdote, atirando pedras para matar o seu ministério. Pastores que têm se tornado reféns de alguns irmãos. É por isso que aquele lugar está enlutado, porque o pastor está morto. E a Bíblia diz: cuidado, para que o pastor que Deus usa não faça a obra triste, gemendo, porque isso não trará nenhum proveito para você. Aí o pastor morre, mas o sangue clama, e Deus toma a causa. Aí Deus diz: Caim, o que você fez com o meu pastor? Por que você matou ele?
Caim diz: todo mundo que me vê agora vai querer vingar a morte dele. Deus disse: eu vou colocar um sinal em você. Porque o propósito de Deus era com o pastor mesmo depois de morto, não era com Caim. Ele poderia ter sido morto, mas Deus coloca um sinal na sua testa, uma marca. Para quê? Deus, é soberano, é poderoso, e Ele pode entrar no tempo e no espaço para mudar situações e quebrar maldições. Então o que Deus fez? Eu vou colocar uma marca em você, Caim. Você matou meu pastor. Ninguém vai matar você. Quem lhe tocasse será vingado 7 vezes. Caim já estava totalmente fora dos planos de Deus, mas o sangue do pastor estava clamando justiça. Justiça. Da própria linhagem de Caim, Deus levanta um outro pastor chamado Jubal, que quer dizer aquele que toca chofar, o mensageiro de Deus. Deus então quebra a maldição, porque o inferno já estava celebrando, o primeiro pastor estava morto, já não havia mais herança sacerdotal. Deus então quebra a maldição, e tinha que ser da própria linhagem de Caim, para que se levantasse um outro pastor. A maldição foi quebrada, e a herança sacerdotal estava restituída. Olha como é que Deus trabalha, meu irmão. Aleluia. Depois dessa palavra, o tesoureiro estava em pranto. Meu Deus, está tudo errado. Bispo, eu posso falar com o senhor? Pode. Pelo amor de Deus, eu não quero matar meu pastor. E a gente está matando ele. Eu digo: tá mesmo. Vocês precisam mudar isso aqui. Vocês têm que glorificar a Deus pelo acréscimo de Deus, porque é direito de Deus na vida do sacerdote. O apóstolo Paulo, ele enfrenta toda uma igreja carnal, chamada igreja de Coríntios, uma igreja fofoqueira, uma igreja invejosa, uma igreja que trazia os pastores reféns. Aí Paulo quebra o pau naquela igreja e diz: ei, calma lá, eu sou sacerdote legítimo, apóstolo de Deus. Se eu tenho dado a vocês aquilo que é espiritual, eu também tenho direito àquilo que é material. Aí Paulo diz que é direito. Opa! Tem uma injustiça muito grande acontecendo no Brasil, em muitas áreas, inclusive na vida de ministros de Deus. No Ministério do Trabalho existem códigos de ocupação, chamados COB, Código de Ocupação Brasileiro. E você sabia que no Ministério do Trabalho no Brasil, eu não estou falando de Luxemburgo, de Europa, Brasil, né? Aí tem lá o COB, Código de Ocupação Brasileiro, e o ministro do Evangelho está lá. Se eu não me engano, é o código de número 232. Ministro de Confissão Religiosa Evangélica. Está lá. Então, se está lá, e o Ministério do Trabalho reconhece, e tem um código, então por que o pastor não tem direito aos mesmos benefícios que um trabalhador tem? Vamos citar a lista aí. Pastor tem FGTS? No Brasil, é uma raridade. E a maioria que eu conheço não paga nem Previdência, INSS, plano de saúde. Isso aí então. O que mais? Férias, FGTS.
13º, que mais? 1/3 de férias. Salubridade tem? Que é isso? Então, todos esses direitos que deveriam ser reconhecidos, porque existe um código, aí se comete uma injustiça contra os sacerdotes e ainda são chamados de ladrões. Estados Unidos, pastor tem carteira assinada e todo mundo reconhece, tem todos os seus benefícios. Na Europa, os países europeus colonizados por evangélicos e não por católicos, como fomos, né? Os pastores têm dia de aniversário, dia do pastor é um culto de celebração na igreja. E aí o que é que Deus faz? Todos esses benefícios que o mundo não reconhece, que as pessoas não reconhecem, Deus então toma a causa do seu sacerdote e ordena a bênção sobre ele. É por isso, queridos, que a unção que você honra, você cresce. A unção que você respeita, você prospera. É por isso que você precisa crer que a bênção sacerdotal está sobre os sacerdotes que Deus usa. E a bênção que Deus derrama sobre a igreja vem para o altar, na vida do sacerdote, que no altar ele é o sacrifício que Deus usa. Quem que está entendendo? Aleluia. Então a bênção estava sobre Isaque, que estava sobre Abraão, que estava sobre Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo. Aí vamos lá atrás. Por que o Senhor disse: Isaque, você será abençoado, sua descendência será abençoada, você possuirá a terra, aleluia? Porque você vai lá na história e você encontra Abraão, homem de fé, sacerdote que Deus usa, numa aliança com Deus, que prova a sua obediência, sacrificando o próprio Isaque. Que por sua vez Isaque se dirige a Abraão e diz: meu pai, eu estou vendo fogo, eu estou vendo a lenha, mas aonde está o cordeiro? Que momento difícil esse, não é? E Abraão olha para o filho e diz: você é o cordeiro. E Abraão estava tão atento a obedecer, que quando ele estava para imolar o filho, o anjo de Deus disse: Abraão, não faça nada, porque a tua fé já foi provada. Lá estava o altar preparado. Olha como Deus é tremendo, gente. É por isso que Deus toma a causa dos seus profetas. Escute isso. Como Abraão não negou, como Abraão obedeceu ao Senhor, de repente, no meio do mato que ali estava, um cordeiro aparece. E quem era aquele cordeiro? Você vai entender agora a revelação. Quando você sacrifica Isaque, quando você renuncia a sua vida, é o cordeiro que aparece. Quem é o cordeiro? Quem é o cordeiro? Deus viu, como Abraão não abriu mão do seu filho, ele também não poderia abrir mão do seu. Mas ele obedeceu, e Abraão obedeceu, e agora Deus diz: eu estou em dívida com você. E entrega o cordeiro, que representava o próprio Jesus. Em Gênesis 14, quem era Melquisedeque?
não havia genealogia, ele apareceu do jeito que apareceu, ele também sumiu. A Bíblia não diz que você vê lá a genealogia, a árvore genealógica das famílias, e fulano gerou ciclano que gerou Beltrano, não é assim? É ou não é? Melquisedeque não tinha árvore, não tinha genealogia, ele apareceu e sumiu, mas ele fez um pacto com Abraão, e Abraão entrega a ele de tudo, lhe entrega os dízimos. Gênesis 14. E Melquisedeque lhe entrega pão e vinho. O que era isso? O que é o pão e o vinho? O corpo e o sangue. Quem era Melquisedeque? Significava rei de paz ou rei de Salém. Era o próprio Jesus. Jesus apareceu a Abraão, gente. Por isso que Abraão foi o pai das nações. E aí Jesus entrega, mostra a Abraão: aqui está Abraão, a minha aliança contigo é essa. O próprio sacrifício, o corpo e o sangue. Diga, o corpo e o sangue. Você tem noção como Deus acende a sua ira, a sua cólera, quando os filhos de Deus rejeitam a Deus nas suas doações? Aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho. Você tem noção da cólera de Deus, quando Deus olha para um reles mortal, que muitas das vezes se nega a entregar, ainda que seja um dízimo, 10%. Alguém disse, mas na igreja do Novo Testamento não fala em dízimo. Quem disse isso a você, gente? Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, que têm se preocupado com tantas coisas, mas têm negado, não têm visto a misericórdia, a fé, entregam o dízimo disso e daquilo outro, mas vocês não são fiéis. A nossa fidelidade a Deus vai além dos dízimos. Aí você entra numa outra realidade, igreja apostólica de Atos, Atos dos Apóstolos. Alguém me disse, mas lá em Atos a gente não vê nada de dízimo. É a igreja apostólica que não se fala de dízimo, mas é lógico, é claro que não vai falar de dízimo. Uma igreja apostólica não está preocupada em apenas agradar a Deus com 10%, mas com tudo é graça sobre graça, graça sobre graça, graça sobre graça. E não havia nenhum necessitado entre eles. Agora vamos voltar lá para Isaac, plantando na terra seca, plantando no deserto. Por quê? Porque ele tinha promessas de Deus na sua vida. Ele não plantou pela necessidade, mas pela promessa. Deixe de viver a sua necessidade e comece a viver a promessa. Quando você vive pela necessidade, você continua miserável. Eu quero que você guarde isso. Isaac tinha uma promessa. Ele tinha uma visão transcendental, uma fé quântica. Era outra dimensão. Não era lógica humana, era sobrenatural. Deus quer que nós tenhamos experiências com o sobrenatural. Diga, Deus permite dificuldades, crises, para que nós tenhamos
experiências. Diga, quando o mundo do homem toca em realidades espirituais, as coisas sobrenaturais acontecem. Diga, Deus quer que o homem saia, diga, saia da normalidade humana para tocar em realidades espirituais. O homem natural que vive na sua normalidade, ele vai dizer que você é louco se você oferta, se você sacrifica, se você planta no seco, no deserto, vai chamar você de louco, de fanático. Deus quer que o homem saia da sua normalidade humana para ter experiências sobrenaturais. Quando o homem sai da normalidade humana e toca em realidades espirituais, coisas sobrenaturais acontecem. Quando o homem sai da normalidade humana, toca em realidades espirituais, coisas sobrenaturais acontecem. Quando o homem sai da normalidade humana, toca em realidades espirituais, coisas sobrenaturais acontecem. Isaac não plantou pelo deserto, ele plantou pela promessa. E eu quero encerrar. Amanhã tem mais. Vai pegar fogo, porque a gente vai chegar até Rehobote. Tem uma trilha aí. Não sabote o seu futuro